Um abraço, seja bem-vindo. CFA, seu canal de comunicação. Aqui nós conversamos sobre política, aqui nós conversamos sobre você. Olha, tá vendo aí embaixo? Inscreva-se, clica aí, se inscreva no canal, venha fazer parte desse universo. Clica no sininho também. Toda vez que eu incluir um novo vídeo, você vai ficar sabendo de novidades. Olá, tudo bom? CFA, canal Fábio Almeida. Aqui nós falamos sobre Roraima. Aqui nós falamos dos problemas que afligem a nossa população. Hoje eu trago uma grande figura do setor cultural do estado de Roraima, para nós debatermos uma questão que muitas vezes passa despercebida. Como ficou a situação dos nossos artistas, produtores, de toda a nossa turma que vivia de produzir arte? Ao meu lado, eu tenho uma figura maravilhosa, um colega, né? Hoje, depois de muitos anos, nos encontramos na universidade, cursando comunicação social. Nós somos dois estudantes inveterados que não abrimos mão de poder estar adquirindo e produzindo conhecimento. E comunicação é um curso maravilhoso. Quando a gente começa a nossa entrevista, tem uma pergunta que ela é similar a todos. Quem é Jacildo Bezerra? Olá, Fábio. Obrigado pelo convite para participar do seu canal, dessa entrevista no seu canal. Se formos romantizar, Jacildo Bezerra é um sonhador, um idealista, né? Alguém, digamos assim, incompreendido, como todos os sonhadores são, né? Mas, sendo mais prático e direto, né? Eu sou paraense de nascença, cheguei em Roraima aqui em 1981, eu vi esse estado crescer, conforme eu fui crescendo também, Roraima foi crescendo, né? Se bem que, por vezes, a gente vê Roraima um tanto quanto atrasado, né, Fábio, em certas coisas. E hoje sou formado em gestão pública pela Faculdade Estácio, aqui de Boa Vista. Eu tenho uma pós-graduação em gestão e políticas culturais pelo Observatório Itaú Cultural e com certificação pela Universidade de Girona, da Espanha. E tem alguns cursos na área de formação em cultura, como o curso de gestão e elaboração de projetos culturais e empreendimentos criativos do Ministério da Cultura, feito pelo SENAC do Distrito Federal, e também participei do curso de Administração Pública da Cultura, feita pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, além de outros cursos que eu participei na área, e soma-se a isso 22 anos de atuação na área pública. De 97 e 96 comecei como jornalista na prática na Folha de Boa Vista. 97 fui para o governo do estado, onde fiquei até 2003. Nesse período também transitei em alguns outros órgãos de comunicação, como TVs e tudo mais. E desde 2004 sou servidor concursado do governo do estado de Roraima, hoje lotado no Departamento de Turismo da Secretaria de Planejamento, e de 2009 a 2018 estive atuando na Secretaria de Cultura do Estado, onde fui diretor de promoção cultural, o primeiro diretor de promoção cultural da Secretaria, quando ela se formou em 2012, e uma experiência também, alguma produção paralela, que eu já tive grupos de dança, do ano 2000 até 2010 eu mantive o grupo de dança swing nativo, em 2008 criamos o Festival das Araras, onde fiquei até 2010, e aí tem muita coisa. Aí também tem muito estudo, muita leitura, para adquirir conhecimento. Como você falou, todo conhecimento é bem-vindo e salva a gente das sandices do mundo, né? Roraima, nos últimos 10 anos, nós vínhamos com uma efervescência cultural grande, né? Eram peças de teatro, o número de cantores e de músicos aumentou, porque diversificou muito a questão dos bares à noite, então tinha muita gente produzindo música. Nós temos aí o cinema documental com grandes figuras produzindo, a nossa produção literária também teve um crescimento imenso nesses últimos 10 anos. Então, nós vínhamos, né, numa ascensão. Apesar da crise financeira e do nosso setor privado praticamente
ser ausente do financiamento, né, ficar dependente do poder público, o poder público também executar muito mal seus recursos, mas chega essa epidemia do coronavírus. Como é que essa epidemia atingiu as pessoas que vivem da arte aqui em Roraima? Fazendo uma conjectura com aquilo que você propôs inicialmente, né, na sua colocação. Roraima veio num boom de crescimento da cultura, isso é um fato, é real, a gente acompanhou todo esse processo. De 2010 para cá, houveram alguns ganhos na área de cultura, principalmente quando a gente ganhou, né, um órgão de gestão das políticas públicas de cultura. Né? A Secretaria de Cultura foi criada no dia 23 de janeiro de 2013, aliás, pelo então governador Anchieta Júnior. Era um clamor da sociedade, né, da sociedade civil, para que se tivesse a nossa Secretaria de Cultura, que era uma das prerrogativas da assinatura do governo do Estado, do Pacto Federativo pelo Sistema Nacional de Cultura. Né? Então, isso foi atendido no governo Anchieta. Só que, paralelamente, como você falou, o movimento cultural ia crescendo muito. As peças de teatro, os grupos de dança, as festas que aconteciam na cidade, né, o turismo, a cultura de eventos, digamos assim, os festivais que aconteciam no estado, festival folclórico, os festivais juninos na capital, né, seja o da prefeitura, seja o do governo do estado. Mas o que acontece é que, da mesma forma como se houve o ganho, né, num órgão para gestão de cultura, esse órgão pouco gestou cultura, né? Porque quando o Estado de Roraima é um dos signatários do Sistema Nacional de Cultura, ele se propõe a desenvolver uma série de ações que vão culminar na assunção para si das diretrizes, metas e ações do Plano Nacional de Cultura. Né? Esse plano define ações para políticas culturais de fomento e de apoio aos segmentos culturais. Hoje o Ministério da Cultura reconhece, o falecido Ministério da Cultura reconhecia 19 movimentos culturais. Então, eu vejo que a gestão da política de cultura do Estado é voltada, de repente, pela ótica do governante da época. Eu não digo nem do governo em si, da figura do governador, mas até mesmo da figura que está à frente da gestão, lá no cargo de secretário. Por quê? Se você for pegar, Fábio, por exemplo, a Prefeitura de Boa Vista. Hoje a Prefeitura de Boa Vista faz o quê? Arraial, Carnaval e Natal. Os três, o au de Boa Vista, que você não vê mais nenhum tipo de ação de fomento. Né? Então, é inegável que houve uma perda enorme, né, num segmento que já era fragilizado, já não tinha apoio, e tudo parou. E simplesmente tudo parou. Festas que aconteciam não acontecem mais, por exemplo, os grandes eventos que vinham para cá de cantores nacionais não acontecem mais, os barzinhos fecharam, o teatro fechou, mas mesmo assim esse teatro não tinha produção local que desse condição de uma produção local ser atendida por esse teatro, esse mesmo teatro que cobra 10 mil diário para que uma produção se apresente lá no seu palco. E você viu também que os grupos que já não tinham apoio estão realmente à míngua, as quadrilhas juninas pararam, né, estão com dívidas, ou seja, todo o setor cultural foi atingido como um todo. E a cultura no Brasil como um todo foi atingida. Se você imaginar eventos, feiras, festas de todos os cunhos, em todos os locais do país, houveram perdas, houveram cancelamentos, e todo o segmento cultural que está agregado, por exemplo, a figura de um artista, que atrás dele tem produtor, tem músico, tem camareiro, é toda uma sequência de atores que está no backstage, que perde a sua função de trabalho. Então, são mais de 5 milhões de pessoas, Fábio, no setor cultural do Brasil, que está à míngua. Né? O setor cultural, que segundo um estudo da Fundação Getúlio Vargas, injeta na economia brasileira algo de 43 bilhões, né? Era a previsão até o ano de 2020, só que veio o coronavírus e botou uma pá de cal em cima disso tudo. Perdeu-se muito, como tu falas, né? Inclusive os municípios e a arrecadação, né? O que complica, por exemplo, você vê aqui
Festival das Araras já estava um evento grande onde as pessoas iam participar, e isso leva receita. Mas é importante tu trazer, Jacildo, essa ótica de que a produção cultural não é só o ator que está ali no palco, não são só os brincantes que estão dançando a quadrilha, né? Quantas costureiras deixaram de trabalhar, por exemplo, pela ausência da festa junina? Então, é um conjunto bem maior de pessoas que, de certa forma, foram amparados pela Lei 14.017, que o Congresso Nacional, né, não foi uma ação do governo, de instâncias do Executivo, o Legislativo brasileiro, em parceria com o setor cultural nacional, decidiram elaborar essa Lei 14.017, conhecida como Lei Aldir Blanc. Qual é o papel dessa lei? Ela vai conseguir minimamente responder a esse caos que se originou? Como você bem frisou, essa lei ela é uma proposição do parlamento, né? Saiu lá da Câmara dos Deputados, uma proposição da deputada Benedita da Silva, do PT, e essa lei, é bom de se frisar que foi uma construção da oposição ao governo Bolsonaro, né? Porque a gente sabe que desde quando começou a ascensão ao poder, em 2017, quando ele já manifestava essa intenção, você via claramente que ele tinha uma pretensão eleitoral no futuro. O governo Bolsonaro, e ele perpetrou isso quando assumiu o governo, ele começou uma campanha de difamação do setor cultural. Os artistas foram vistos de forma negativa, de forma pejorativa. Ser artista era uma pecha na sua vida, não era mais mérito, né? E essa lei, a Lei 14.017, que homenageia um dos maiores compositores do Brasil, o Aldir Blanc, ela veio justamente, Fábio, dar suporte a esses milhões de trabalhadores, milhões de artistas da cultura que estão desamparados, né, por conta da pandemia, por conta dessa situação catastrófica que nós estamos vivendo. Então, a lei ela vem dar suporte para que essas pessoas tenham, conforme preconiza, né, no texto da lei, um subsídio emergencial para quem é trabalhador da cultura de diferentes segmentos, apoio aos espaços culturais, grupos de dança, bibliotecas públicas, mantidas por entidades da sociedade civil, é bom de se frisar, né, e também para que seja dado fomento aos segmentos culturais, né, 20% do valor da lei emergencial será feita através de editais aos segmentos culturais, né, como forma de dar um apoio e um fôlego para que esse segmento, essa classe sobreviva, porque foi uma das que mais cedo foi impactada pela pandemia e é uma das que mais tarde vai sofrer, não vai ter um fôlego, né, para voltar a trabalhar, voltar à sua normalidade. Só para você ter ideia, o governo de São Paulo já cancelou Réveillon, já adiou o Carnaval de 2021, segundo a matéria que saiu essa semana, o governador Dória, né, suspende até julho, se não me engano, a possível data do Carnaval. Vai ser um choque de eventos aí acontecendo no Brasil inteiro. Por exemplo, o Festival de Parintins, que aconteceria 26, 27, 28 de junho, foi para 6, 7 e 8 de novembro, com a possibilidade de não acontecer em função da pandemia, se não houver uma segurança sanitária para que o festival aconteça, né? Então, essa lei vem dar lastro para que essas organizações, para que os movimentos culturais e para o trabalhador, né, de CPF, que tenha, né, no seu CPF o dom da cultura, seja o trabalhador da cultura, seja beneficiado. Como tu falaste, a lei vem, né, estabelecer esse amparo. Mas como é que está o debate? Semana passada teve uma reunião, essa semana terá uma outra reunião. Como é que está o debate dessa lei, né? Os profissionais, os artistas, as pessoas estão sendo envolvidas ou está se partindo daquela discussão institucional apenas? Existem duas situações a serem colocadas. Existe o diálogo
com a sociedade civil, através dos seus segmentos, que se representa, que se consolida na figura do Conselho Estadual de Cultura, que nós temos hoje consolidado desde 1993, né? E existe também o trabalho institucional, né, na gestão da cultura. Porque da seguinte forma, essa lei, ela pegou todo mundo de calças curtas, digamos assim, porque até mesmo estados, Fábio, que tem já uma tradição na gestão de projetos na área de cultura, por exemplo, editais de premiação, de seleção de projetos para execução, para apoio financeiro a grupos de todo o segmento cultural, muitos ainda estão batendo tecla, estão marcando passo, porque não sabem ainda como que vai se operar esse montante da lei. Por quê? Primeiramente, são 3 situações que a lei prevê. Ela prevê o auxílio emergencial para trabalhadores da cultura, né? São R$ 600 pagos em 3 parcelas, né? Para artistas, produtores, técnicos, curadores, oficineiros, professores de escola de arte e etc. O segundo ponto, Fábio, é o apoio a subsídios a espaços culturais. O que são esses espaços culturais? Escolas de música, de dança, capoeira, de arte, são os circos, são os centros culturais, os museus comunitários, espaços de comunidades indígenas, quilombolas, as festas populares e a cadeia produtiva do carnaval, etc., livrarias. E o último momento é o apoio através de editais para o setor cultural como um todo. Só que o governo federal está fazendo o seu trabalho a conta-gotas. Os estados, através dos seus secretários de cultura, dos seus gestores de cultura, na figura do Fórum Nacional de Secretários e Dirigentes Nacionais de Cultura, estão buscando normatizar a Lei Aldir Blanc. Porque a lei, ela está lá, já está aprovada, só que ela tem que ter um regulamento que diga todo o rol de procedimentos para que ela aconteça. Ela já tem esses procedimentos básicos, ela já diz quem é que pode receber, quem é que não pode, né? Por exemplo, no auxílio emergencial, não pode ter carteira assinada, tem que ser prejudicado, né? Tem que ter um tempo de comprovação da atuação, tem que estar cadastrado no Sistema Nacional de Cultura, no Sistema Estadual de Cultura ou municipal, tem um leque de obrigações. Só que falta esmiuçar. Por exemplo, numa interlocução com a Confederação Nacional dos Municípios, foi decidido que o repasse desses recursos será feito através da plataforma Mais Brasil, que é o do sistema de convênios. Só que até sexta-feira, o governo federal não tinha ainda publicado a normatização da lei. Ou seja, se não houver esse regulamento, a plataforma Mais Brasil não poderá ser utilizada para isso, né? E no âmbito do estado de Roraima, como é que está acontecendo? Voltando à tua pergunta, né? Existe hoje essa interlocução que nós estamos fazendo. Eu até estou trabalhando lá no grupo técnico na Secretaria de Cultura, que está fazendo a interlocução com os municípios e com a sociedade civil. Primeiramente, que nós estávamos ainda definindo diversos detalhes técnicos para que nós tenhamos uma dimensão de como que nós vamos atender tanto a sociedade civil quanto o setor público, né, os municípios, para dar apoio na execução da lei. Com relação à sociedade civil, já existe um diálogo em separado, digamos assim, paralelo, com alguns movimentos, com alguns segmentos, ouvindo as suas demandas para que tenhamos uma dimensão do que é preciso fazer, como a gente pode atender as pessoas da melhor forma, como a gente pode atender os artistas da melhor forma. Por exemplo, os artesãos eles têm o SICAB, né, que é o Sistema de Cadastro do Artesanato Brasileiro. O SICAB hoje, no estado de Roraima, agrega 400 pessoas, dados oficiais. Ativos, por exemplo, numa ação que a CETRABS executa, que é a Feira de Artesanato no Parque Canauá, nós temos 50 ativos, são artesãos. Só que também temos um outro segmento chamado Cultura Indígena, que agrega N ações, né, a cerâmica, o próprio artesanato, né, com a plumária indígena, colares, etc., é um outro segmento que precisa agregar conhecimento. Então, nós estamos fechando para essa semana, nos dias
na quinta e na sexta-feira, um diálogo via plataforma virtual, né, através do Zoom, com todos os movimentos culturais, para que nós tenhamos uma dimensão, para que nós recebamos propostas dos grupos, né, dos segmentos culturais, para que a gente possa, lá no terceiro momento, ter uma dimensão dos editais, de que forma nós vamos atender o segmento. Existe uma preocupação das pessoas em que esse dinheiro não se perca. Isso é muito interessante a gente frisar que o dinheiro da Lei Aldir Blanc, os 3 bilhões da Lei Aldir Blanc, vem para beneficiar exclusivamente o setor cultural. Não tem por que ser desviado para uma outra função, né? Então, hoje, a gente busca o entendimento com o setor cultural, né, com os artistas, com os produtores culturais, mas também é notório, Fábio, que ainda existe uma rejeição da classe artística aqui no Estado à figura da institucionalidade da cultura, né? Ainda não houve, eu falo isso com a propriedade de que a gente esteve lá dentro durante 10 anos, praticamente, 8, 9 anos, um choque até de opiniões, de interesses, assim, os segmentos têm a sua linha de ação, a institucionalidade pública tem outra, né? De repente, as duas formas de pensar não estão convergindo. Esse é o momento, como nunca aconteceu na história desse país, de que se sente a sociedade civil, o governo do Estado, né, através da Secretaria de Cultura, para pensar cultura. E porque só dessa forma a gente vai ter uma produção para atender melhor todos esses segmentos. Essa pergunta que eu te fiz foi justamente você enveredou pelo caminho que eu já ia depois que eu queria escutar. É porque a minha preocupação é porque ela tem algumas exigências de formalidade muito grande. E nós sabemos que o setor cultural, infelizmente, no Brasil como um todo, é um setor de muita informalidade. Sim. De muita. Por exemplo, é difícil você ver um profissional, por exemplo, um técnico de som registrado no mercado de trabalho como técnico de som. Uhum, a não ser que ele trabalhe para uma empresa que presta serviço, mas é uma área muito de informalidade, né? Nós tivemos aí com as MEIs, né, os microempreendedores individuais, uma determinada regulamentação desse coletivo de trabalhadores. Agora é muito informal. E é justamente diante dessa informalidade que eu queria escutar, né? Como é que se dá, né? Fico feliz em vocês estarem tentando, né, observar esse setor informal. Agora, me preocupa também quando você coloca essa questão de nós temos 400 artesãos, mas 50 ativos. Sim, os 350, como é que fica nesse debate? Existe essa preocupação de efetivamente chegar nesses informais com esse apoio? Exatamente, Fábio. A nossa intenção é não deixar ninguém de fora, não largar a mão de ninguém, né? Como se diz por aí. Quando a gente observa esse movimento de 400 pessoas no CICAB, nós estamos sim pensando como é que nós vamos atender a todos eles, nem que seja com subsídio mínimo, digamos assim, R$5.000, que é o mínimo que o sistema, que a lei autoriza, né? Nós vamos buscar uma forma de atender todo mundo, né? A questão da informalidade. A lei, existe uma discussão na lei, na interpretação da lei com relação a isso. Os espaços culturais, né? O que são espaços culturais, né? Como eu falei ainda agora, o que é que se compreende como espaços culturais, né? Então, que eu falei, escolas de dança, de música, capoeira, os circos, os centros culturais, etc. Só que nós estamos também dimensionando que existem grupos de dança, por exemplo, grupos de boi-bumbá, que são, né, de dança folclórica de boi-bumbá, que são grupos pequenos de 10, 15, 20 pessoas, que eles só têm a figura do seu coordenador, né? Muitos não têm não são regularizados, não têm uma associação constituída, não têm CNPJ. Então, nós estamos trabalhando, por exemplo, editais. Eu estou fazendo esse edital, por exemplo, para as quadrilhas juninas. Nesse caso, as quadrilhas juninas, como a maioria delas tem uma constituição já tem CNPJ, elas vão ter que apresentar essa documentação. CNPJ, última diretoria e as certidões normais que se é exigido, né, em um caso desse. Por exemplo, grupos de dança.
vamos prever que o grupo X do local X, né, por exemplo, o grupo Parintins, aqui de Boa Vista, aqui do meu bairro, onde eu moro. O coordenador dele lá, estando cadastrado no cadastro cultural do Conselho de Cultura, vai poder inscrever o seu grupo através do seu CPF. Né? E como é que vai se comprovar a ação, a atividade, o tempo de atividade desse grupo? Através de portfólio, né? E através de uma carta de anuência dos seus brincantes. De forma que a gente possa dar mais acesso a todas as pessoas. Com relação, você falou inicialmente sobre os técnicos de som. A questão dos técnicos de som, eles são trabalhadores da cultura. Eles serão atendidos lá pelo inciso 1º da lei, que é o auxílio emergencial de 3 meses. Tá certo? O Congresso tentou até criar entraves maiores na Lei Aldir Blanc para não ocorrer os equívocos que nós tivemos na Lei de Emergência Geral, que teve um monte de gente aí pedindo sem né? E é um movimento um pouco diferente, porque passa por uma institucionalidade do setor de cultura, né? O que no auxílio geral não teve. Né? E muita grana, né? Felizmente, o coronavírus fez o Brasil colocar mais dinheiro na cultura. Verdade. Porque a gente vinha num declínio imenso. Eu gostaria de saber de você o seguinte: muitos municípios eles não têm essa prática de financiamento, de relação com movimentos culturais ou artistas, né? Apesar de existirem, nós sabemos que você trabalha nesse setor há anos, sabe que nós temos artistas e movimento cultural por todo esse estado. Mas os municípios se detêm às suas festas tradicionais. Né? A festa tradicional é o grande evento cultural ali que existe naquele município. Fora isso, você não tem o desenvolvimento de atividades. Como é que está o debate com esse... Porque o recurso vai para o município, se eu bem entendi. Eu queria que tu explicasse isso um pouquinho também. O recurso vai para o município, se ao ser creditado, num prazo de 60 dias não foi executado, ele retorna, não foi apresentado o projeto. Como é que está sendo debatido isso com os municípios? Olha só, Fábio, essa sua colocação é muito pertinente, porque até 2010, Roraima tinha todos os seus municípios signatários do Sistema Nacional de Cultura. Só que muitos deles não fizeram o dever de casa, que era o quê? Criar o seu OCPF da cultura, que é o órgão, o conselho, o plano e o fundo de cultura. Por quê? Porque os recursos da lei, elas vêm através da plataforma, serão creditados, né, eles serão gerenciados através da plataforma Mais Brasil, mas creditados no Fundo de Cultura do Estado e no Fundo de Cultura dos municípios. Os municípios que não têm seu fundo de cultura, eles vai para a conta única do município, para ser gerida através do município. Hoje em dia, qual está sendo a nossa interlocução com os municípios? E na semana passada nós estivemos reunidos com eles. Simplesmente os nossos municípios não têm know-how, não têm conhecimento para desenvolver ações desse porte. Tem municípios que vai receber 60, 80 mil, mas nunca tiveram nenhuma ação, como você bem falou, de apoio aos seus segmentos culturais. Quando você fala em festejos, a gente vê os festejos acontecendo, muitas vezes à força do querer do gestor. Não existe, por exemplo, um aporte de recurso específico da cultura, por exemplo, um projeto cultural aprovado em lei estadual ou lei federal, né, ou um edital que beneficie tal festividade, por exemplo, o Festival da Cobra Mariana e do Gavião Caracará, lá em Caracaraí. Então, existe essa questão de que os grupos trabalham à parte, a gestão trabalha à parte, ou seja, desligado, sem uma conversa. Né? Vamos exemplificar Caracaraí. Caracaraí deve receber algo em torno de 600 mil reais, mais ou menos, não tenho o valor certo, mas é um valor significativo.
né? E os municípios, de acordo com o que está sendo conversado através do Fórum Nacional de Secretários com o governo federal, os municípios vão ficar com o inciso 2 do artigo 2º, que é o apoio aos espaços culturais. E espaços culturais, a gente entende esses grupos de dança, tenham ele CNPJ, ou seja, de CPF, os municípios, no caso, como estava citando de exemplo, Caracaraí, vai trabalhar, ver os grupos de dança, lá em Caracaraí, por exemplo, Cobra Mariana e Gavião Caracará, fazer um edital de apoio para esses grupos, para suporte às suas ações, para que possa subsidiar as suas ações, quer seja suporte para aquisição de material, de equipamento, para a realização de alguma atividade, uma festa, um movimento, ou até mesmo de preparação para o festival, caso haja o festival esse ano, há uma tendência de que não haja o festival em função da pandemia. Aí, nós chegamos num outro momento, que é a questão da possibilidade de que esses recursos voltem. Porque os municípios têm um prazo de 60 dias para executar esses recursos e o Estado tem 120 dias. É um tempo muito pequeno para que esses municípios executem mesmo valores pequenos. Então, há uma preocupação hoje e nós colocamos a Secretaria de Cultura, através do grupo gestor, do grupo técnico que está operacionalizando a lei, colocou à disposição toda a sua estrutura para dar apoio aos municípios. Foi dado já o feedback do que está sendo feito, do que está sendo proposto e compartilhando as informações para que eles tenham essa condição de estar trabalhando também com o apoio do governo do Estado. Esse recurso, se não for usado, né, com todo o apoio que vocês vão disponibilizar, para quem conhece a dificuldade técnica e administrativa que os nossos municípios têm, porque o nível de execução financeira de convênio dos nossos municípios é péssimo. Inclusive, obra você não consegue. Uma obra que é para durar 1 ano, ela termina durando 3, porque é difícil o processo de gestão. Sim. Esse recurso volta. Né, dentro do Conselho de Cultura, que eu acho que é quem está coordenando esse debate, está sendo definido um vínculo desse dinheiro que vai voltar, o que é que ele vai atender, ou ainda não chegaram nesse nível de debate? Só para a gente complementar essa informação e solidificar essa informação, na última quarta-feira, no dia 22, foi aprovado no Senado, Fábio, a MP 986, a MP que foi editada pelo governo federal para garantir, estabelecer a forma de repasse dos recursos aos municípios. E nessa lei houve uma aprovação de 3 emendas que foram fundamentais para que nós tenhamos um fôlego na execução dos recursos dessa lei. Inicialmente existia essa condição de que, se os recursos não fossem utilizados no prazo estabelecido na medida provisória, esses recursos iriam voltar para os cofres do governo federal. Uma das emendas que foi apresentada ao texto da MP, que foi que foi acatada pelo relator, o Vital do Rego, determina que os recursos que não forem utilizados em até 25 dias pelos estados ou Distrito Federal deverão ser automaticamente revertidos ao Fundo Estadual de Cultura. Ou se não houver um órgão, esse Fundo Estadual de Cultura, vai ser voltado ao órgão ou à entidade estadual responsável pela gestão de cultura. Da mesma forma, os recursos dos municípios voltam para o Fundo Estadual de Cultura, que é de onde eles se originam, e o entendimento é que, por exemplo, se Caroebe passou o tempo de execução do recurso, ele não foi utilizado, vem para o Estado e o Estado vai fazer uma ação para beneficiar aquele município. Era justamente isso a preocupação que eu tinha, porque de você tentar priorizar aquele município, né? Já que vocês vão ficar com chamamentos, com editais, eu acredito que o papel do Estado vai ser esse, né? Tentar priorizar ali aquele município. Tu trouxe uma informação, quando estava falando desse papel dos municípios, que há da questão da informalidade dos nossos grupos e que boa parte desses grupos
pode receber esse auxílio, esse recurso de investimento da sustentação das atividades através dos CPFs, né, de seus dirigentes. Sim. Há na lei uma restrição de que quem recebeu mais do que R$28 mil no ano de 2018 não poderá fazer jus ao percebimento dessa lei. Se vincula apenas aos 600, não, eu acho que é esse auxílio mesmo. Auxílio também. Essa regra, né, vem em obediência àquela lei de 2014, né, que foi ditada pela presidente Dilma, que estabelece o teto do funcionalismo público, né, esse R$ 28.059, né, é o teto do seu funcionalismo público. Então nenhum suporte, pode ser feito a quem recebe acima desse valor. Eu acho que é inócuo essa medida, porque, na verdade, muitos trabalhadores da cultura não têm uma renda acima de 28 mil. As pessoas que realmente vão ser beneficiadas pela lei, né, dificilmente recebem acima desse valor, mas está lá, a gente tem que obedecer, né? A pandemia está aí. Nós temos visto que os países que diminuíram o número de casos abriram e está voltando a ter muito casos e estão fechando novamente. O caso de Barcelona agora, uma cidade extremamente turística, né? Sim. Estava começando, turística e cultural, né? Estava começando e teve agora que fechar novamente. Em Roraima, o setor cultural está debatendo caso prolongue, né? Caso se prolongue a epidemia aqui no nosso estado. Como que efetivar e garantir que esse setor produtivo da cultura possa retomar uma atividade? Essa é uma questão muito pertinente, né? Porque o mundo inteiro está questionando isso, está imaginando como é que vai ser o futuro pós-pandemia, como é que a gente vai... Porque alguns estudos indicam que o vírus vai circular no mundo ainda durante 2 anos. Então, ou seja, o mundo todo está em sinal de alerta. Eu creio que qualquer evento que venha a acontecer durante esse período tem que levar em conta principalmente as questões de segurança sanitária, né? Grandes eventos no Brasil esse ano já foram transferidos, até a Olimpíada, que estava prevista esse ano para Tóquio, foi transferido para 2021. E tudo hoje nós estamos trabalhando na base do casuísmo, né? Eu creio que nenhum evento possa acontecer sem a gente ter segurança de que nós vamos poder receber as pessoas, pode dar tranquilidade para essas pessoas de que ele não vai estar correndo risco. Arriscado a gente ter atitudes insanas, impensadas, só visando a manutenção da festa, visando o lucro que a festa representa. Por exemplo, aqui em Boa Vista, o Arraial Boa Vista Junina não aconteceu, o do Arraial do Estado também não aconteceu, a festa de aniversário do município, que é a tradicional Corrida 9 de Julho, não aconteceu, mas a prefeitura, por exemplo, imagina em fazer esses 2 eventos no mês de novembro, né? O Estado não sinaliza com a realização de um evento nesse sentido. Existe uma possibilidade de a gente fazer um aporte financeiro do recurso de convênio que eles já teriam direito, como sempre recebem há vários anos, as quadrilhas juninas, mas para que eles façam apenas uma apresentação, né, um pocket show, digamos assim. Por exemplo, a apresentação da quadrilha é meia hora. Então, eles fariam uma apresentação transmitida online, né, via redes sociais, né, para garantia, né, para comprovação da execução financeira daquele recurso que ele recebeu. O ano que vem é uma outra incógnita, né? Porque, como eu falei no início da nossa entrevista, o governo de São Paulo já trabalha com possibilidade, já adiou, já cancelou o Réveillon, já cancelou o Carnaval lá de São Paulo, né? No Rio de Janeiro, as escolas de samba trabalham com essa perspectiva. Eu acho que podemos realizar eventos? Podemos, dentro de condicionantes que deem garantias de execução segura, né? Porque as pessoas possam realmente estar no evento e sair ilesas sem correr nenhum risco.
Outro exemplo que eu gostaria de citar, Fábio, é o Festival de Parintins, que eu adoro, sou apaixonado, estou aqui até com a roupa do meu garantido. Hoje existe já uma definição da data de realização do Festival de Parintins, que é dia 6, 7 e 8 de novembro. Só que Parintins é um caso totalmente sui generis em relação a qualquer um outro. Mesmo a gente entendendo que todo grande evento, como Carnaval, Réveillon, traz inúmeros recursos. São turistas que vêm, recursos que ficam na cidade. São Paulo é assim, seja com Carnaval, seja com Réveillon, né? São grandes eventos que acontecem ali. Parintins também. Durante 7 dias, que é o grande auge do Festival de Parintins, os turistas deixam algo em torno de 80 a 100 milhões de reais ali na cidade, onde toda a cadeia produtiva da cultura no município é atendida, das lanchas que levam os turistas, lanchas e barcos, né, que levam turistas de Manaus para Parintins, os taxistas, os tricicleiros, quem vende artesanato, quem vende os artistas que trabalham nos bois, né, toda a cadeia ali é movimentada em função do festival. E ele representa um ganho aos cofres públicos muito grande. Então, Parintins, o Amazonas, fica naquela questão dúbia. Se não realizar, a cidade perde, e muito, né, do seu recurso, como fonte de arrecadação de impostos. Se realiza, né, também fica naquela questão, porque muitas pessoas em Parintins, no Amazonas, são contra a realização do festival esse ano. Existe até uma campanha contra. O Ministério Público lá do estado do Amazonas entrou com uma ação para que se investigue, para que se dê subsídios científicos para que garantam a execução do festival de forma segura. Então, a gente não pode dizer assim, prospectar um cenário de futuro, né, com muita certeza, infelizmente. Eu te fiz essa pergunta porque, assim, o que nos vai dar garantias efetivas são as vacinas. Sim. Né? E o nível de cobertura das vacinas, né? Porque muitas vezes também você tem uma vacina que atinge aí consegue ter 70% de eficiência, você continua numa situação igual. Mas nós temos tido... as mídias sociais, a internet, ela tem cumprido um papel, e vários movimentos culturais, eles começam a realizar os seus eventos via internet, o que é muito legal. Ontem, por exemplo, eu tive a oportunidade de acompanhar o segundo encontro de culturas da Chapada dos Veadeiros, que é um negócio que eu nunca tinha ido, né, e que até me animou, quando puder ter presencialmente, eu ir. Não tem como a gente pensar aqui em Roraima, não seria também uma forma de promover a nossa cultura em Roraima, se nós pudéssemos pensar esses eventos sem público, para não ter o risco com as condições sanitárias dos brincantes, mas de pensar esses eventos começarem a ser produzidos, porque se isso prolongar, a gente vai precisar encontrar um caminho, né? Porque não dá para as pessoas ficarem largadas. Como é que tu vês esses eventos saírem da sua expressão vivencial e presencial para assumir esse papel de disseminação pelas redes? Isso veio para ficar, mesmo depois da Covid combatida, controlada. Você acha que esse papel dos eventos, dos grandes eventos e dos pequenos eventos culturais e das manifestações culturais vieram para ocupar as redes sociais? É um novo modelo de linguagem que surge para a cultura? Na verdade, eu creio que isso veio para ficar. Não tem como a gente fugir hoje da realidade de que as redes sociais, né, da influência que as redes sociais têm na vida das pessoas. Seja quando ela usa a rede social para manifestar seu pensamento, né, no Facebook, no Twitter ou no Instagram da vida, onde ele expõe ali a sua vida, né, então... E as redes sociais hoje têm uma forma de influência muito grande,
né? Como você bem frisou, as pessoas hoje estão descobrindo na internet fontes de conhecimento, fontes de entretenimento que elas desconheciam, né? Por que não a gente pensar em fazer com que certos movimentos, certos eventos possam ter uma maior participação na vida online das pessoas, né? Por que a gente não realizar, por exemplo, ações, e isso é uma previsão da Lei Aldir Blanc, Fábio, como forma de contrapartida para alguns editais, por exemplo, esses espaços culturais beneficiados na lei vão ter que dar como contrapartida ações educativas, por exemplo, em escolas municipais, e dependendo do gênero, da área que esse grupo, essa entidade ou esse artista for atendido, ele vai ter que, por exemplo, promover ações online. Nós estamos pensando, por exemplo, em um edital para atender os cantores da terra, em um edital para fazer gravação de novas obras, né, de obras inéditas, e execução de um show de lançamento em mídia digital, através das redes sociais. Esse é o novo momento. O mundo passa por um novo momento, não é de agora, e as redes sociais vão exercer uma influência muito grande na vida das pessoas. E ela veio para ficar. Aí nós vamos ter, porque existem situações que a presença de um público, a presença da torcida é imprescindível. Por exemplo, não dá de você imaginar Festival de Parintins sem a galera do Garantido, sem a galera do Caprichoso estando lá. Imagina um Fla-Flu sem torcida, só os jogadores no gramado. Tem situações a serem estudadas. Mas não podemos deixar de dizer que hoje a rede social e os artistas descobriram isso, os produtores culturais descobriram isso, vai ser cada vez mais presente na vida das pessoas, né? E a cultura digital, seja ela aquela cultura de massa que a gente já conhece, os produtos de qualidade duvidosa, ou os grandes produtos que nós temos na cultura, como você falou, os encontros das festas populares, as óperas, o teatro, vai estar presente na vida das pessoas, sim, na internet, para as pessoas terem oportunidade de compartilhar, de conhecer. Não temos dúvida de que esse é uma nova realidade. Estamos concluindo nossa conversa. Eu gostaria de te escutar um pouco uma reflexão sua sobre a cultura, né? Aqui no nosso estado, o setor cultural, não, apesar das dificuldades que nós temos da nossa produção, mas você tem a experiência nos dois campos, né? Na gestão pública e na produção de eventos. Quais os entraves hoje que impedem que nós possamos ter um florescimento maior, né, dessa área? Eu vejo assim, Jacido, eu costumo ver Boa Vista, especificamente Boa Vista, né, como uma grande capital cultural da América Latina, porque nós estamos no centro de toda a América Latina, está Boa Vista. Eu vejo que assim, a gente teria condições de concentrar aqui grandes festivais internacionais, a parte de cinematografia aqui, ela poderia ser muito desenvolvida, porque é fácil para você poder desenvolver filmes aqui dentro. Sim, mas o que falta? Falta representantes dentro dos legislativos, falta uma organização maior, falta, o Conselho de Cultura nosso Conselho de Cultura vai completar 30 anos, agora em 2023, daqui a 3 anos, não é isso? Se eu não estou enganado. Briga, um conselho que disputa muito, mas a gente vê que ainda sem um diálogo mais robusto com a sociedade, falta debater com a sociedade. O que falta para você que vive isso? Olha, Fábio, eu sou um idealista, eu sou um dos defensores do Sistema Nacional de Cultura, né? O Sistema Nacional de Cultura, quando ele propõe um plano, quando ele propõe um fundo de cultura, quando ele propõe ações que, se executadas,
elas vão dar uma base de sustentação para tudo isso que você falou, para que nós tenhamos uma política de cultura, ações de cultura de qualidade, que promovam toda a forma de pensamento, toda a forma da criação cultural que nós temos aqui hoje no nosso estado. Nós temos grandes artistas na música, nós temos grandes artistas nas artes plásticas, nós temos grandes artistas no audiovisual, nós temos grandes artistas no artesanato, nós temos grandes eventos que poderiam ser potencializados se pensados da forma mercadológica, atraindo de forma legal, segura, né, com investimento em mídia, com investimento em marketing fora das nossas fronteiras. Nós temos aqui a Guiana, com quase 1 milhão de habitantes, nós temos aqui a Venezuela, que está na bancarrota, mas ainda são 20, 30 e poucos milhões de habitantes que são potenciais turistas aqui no nosso estado, e nós temos pessoas do mundo inteiro que conhecem Roraima de uma forma ou de outra. Eu creio que quando a gestão ouvir e entender todo esse potencial que nós temos, e buscar empreender ações que venham agregar o saber cultural, o fazer cultural com ações planejadas, nós vamos ter uma cultura pujante. Não sei se você conhece, existe um grande exemplo de transformação cultural na vida de uma sociedade, Guaramiranga, lá no estado do Ceará. Guaramiranga é uma serra que fica a 800 e poucos metros, uma cidade na serra, a 1.800 e poucos metros, só que ela é no meio do sertão, lá tem esse paraíso verde que é essa serra. Lá em Guaramiranga, 89, 88, 89, foi criado um festival de teatro, aliás, um festival de música na cidade. E era um festival de jazz na cidade. Imagina uma cidade no meio do sertão do Ceará, você criar um festival de jazz. A ideia pegou tanto, a cidade assimilou tanto aquela ideia, que hoje Guaramiranga é um festival internacional e recebe artistas do mundo inteiro, e paralelo a isso, cresceu toda a economia da cidade. Foram construídos pousadas, hotéis, restaurantes, bares. Durante toda a semana do evento, recebe turistas do mundo inteiro, artistas do mundo inteiro, para curtir esse evento. Nós temos hoje aqui em Boa Vista um teatro que não diz para que veio, não serve à sociedade, não serve ao seu público, ali eu não vejo uma oficina de teatro, eu não vejo uma oficina de dança, eu não vejo um núcleo de desenvolvimento de orquestra, eu não vejo um corpo de baile do Teatro Municipal de Boa Vista, que são ações naturais a um prédio daquela magnitude, né? Então, eu creio que quando a gestão tiver noção do poder transformador que a cultura tem, transformador desde a essência, quando você coloca a cultura na vida de uma pessoa, de uma criança lá na escola, ela não vai precisar depois ser usada a cultura como forma de reeducadora, né, para reeducar aquilo que já se perdeu, porque você lá atrás perdeu a chance de dar condição de vida, condição de educação de qualidade edificante para as pessoas. Tem tudo isso. Nós temos como agregar ações da cultura junto com o turismo, nós temos como agregar ações do turismo junto à cultura, temos muita coisa, mas tem que ser pensadas ações interligadas que unam todos esses segmentos junto a um planejamento maravilhoso. Até 88, já para eu finalizar, Fábio, Parintins, que é uma referência para mim, eu chamo que Parintins é a pátria cultural da Amazônia, hoje reconhecido como patrimônio cultural do Brasil, cultural e imaterial, dos bois bumbás de Parintins. Era apenas um folguedo restrito a Parintins, poucas pessoas conheciam de verdade o Festival de Parintins, né? 88, o Amazonino Mendes, com uma visão assim, além do alcance, para o futuro, criou o Bumbódromo lá em Parintins. Com isso, atraiu um grande patrocinador, que foi a Coca-Cola, que o grande boom do desenvolvimento do Festival de Parintins para o mundo foi a Coca-Cola, né, que ela passou também a usar Parintins como forma de divulgação da sua marca, e foi criado toda uma cadeia econômica para fazer com que aquele evento seja realmente um evento de qualidade e que tenha uma influência na vida cultural do município.
Em 2018 foram investidos 60 milhões de reais na execução do Festival de Parintins, 60 milhões em execução, de toda a estrutura, toda a logística, tudo que é colocado para que o festival acontecesse. Parintins deu um lucro, deu um retorno de 180 milhões. Então, cultura é investimento, cultura é a expressão da nossa genialidade, da criação humana, mas também ela pode ser usada como um vetor cultural, como um vetor de desenvolvimento. É nisso que eu acredito. Falta só a oportunidade das pessoas enxergarem a cultura com seu devido olhar. Porque muitas vezes a gente vê as pessoas querendo, não, discutir geração de emprego, discutir distribuição de renda, não, vamos trazer indústria. Sim, mas a gente não tem matéria-prima, a gente vai ter indústria aqui quando? É um discurso enganador, tá entendendo, Jaci? Uhum. A cultura está aí com todo esse potencial, né? Pois é, esse setor cultural é algo assim que nós temos, porque nós estamos aqui no centro, nós temos como ter turistas vindo de todos os lugares, transformar Boa Vista no grande... Boa Vista Roraima, né? Poderia ser como um todo um grande centro de convenções, de encontros de políticos, de empresários, e você vincula o setor cultural em toda essa parte, né, do turismo de negócio, você cria, mas não há, infelizmente, o planejamento. Para terminar, eu não posso fazer um bate-papo cultural e não perguntar a sua opinião. Eu tenho um amigo, que é o Célio Turino, que já foi secretário de Cultura em São Paulo, trabalhou no Ministério da Cultura, é um dos grandes pensadores da cultura, esteve diretamente discutindo a Lei Aldir Blanc, e foi um dos idealizadores dos pontos de cultura, né? Como é que você vê essa política do ponto de cultura? Aqui eu acho que não começou, mas não emplacou. Se eu não me engano, só o Xanguá ainda mantém ele efetivamente. Como é que você vê essa política do ponto de cultura? É uma forma de fortalecimento das manifestações populares? Essa é uma das grandes contribuições, uma das grandes construções de políticas públicas que houveram no governo do PT. Por mais que as pessoas tentem atirar pedras na obra do governo do PT em função dos seus malfeitos, existem coisas boas a serem destacadas, e uma delas, com certeza, na área de cultura, são os pontos de cultura. Eu creio que faltou maior interesse na gestão aqui em Roraima para que esses pontos de cultura acontecessem de verdade. Nós tivemos pontos de cultura selecionados pelo município em 2007 que não vingaram e acabaram sendo extintos, não existem mais, e os pontos de cultura que eram mantidos pelo governo do estado, se não me engano, em 2017, a Selma Molinari jogou a última pá de cal e não efetivou o repasse para que esses grupos continuassem funcionando. E os pontos de cultura, eles podem, eles são uma política que eles não dependem única e exclusivamente da ação do governo federal. O estado de Roraima pode instituir um programa similar para a criação de pontos de acordo em segmentos chaves que deem condição das pessoas estarem divulgando a sua arte, né? E mais do que nunca, utilizando essa ferramenta para integrar não só aqui a capital, porque a maioria dos pontos que estavam aqui, que existiam aqui em Roraima, estavam concentrados na capital. Nós temos que hoje fazer com que a cultura seja potencializada e levada aos municípios do estado, né? Porque para que os municípios não tenham apenas os seus eventos tradicionais, os seus festejos, que acontece, como eu falei, muitas vezes sem estrutura, sem um apoio, sem um aporte financeiro condicionante, né? Que dê condição de que ele atraia visitantes. Então, eu creio que o ponto de cultura é uma saída, sim. Eu tive a oportunidade de assistir uma palestra do Célio Turino na Conferência de Cultura em Brasília, em 2010, quando fomos eleitos Conselheiro Nacional de Cultura no Colegiado de Culturas Populares. É uma figura, assim, maravilhosa, de um conhecimento profundo sobre cultura, um dos que ainda levantam e mantém firme a bandeira da cultura no Brasil. É um ser humano maravilhoso, exemplar. Meu amigo, eu quero te agradecer, Jacildo, por essa conversa maravilhosa. Fica com você, suas palavras finais.
Obrigado, Fábio, obrigado pela sua oportunidade, pelas suas palavras, e eu espero ter podido contribuir nesse processo, né, esclarecer algumas dúvidas com relação a essa lei, a Lei Aldir Blanc. Daí me coloco à disposição, se de repente você puder colocar nos créditos meu telefone de contato com as pessoas que têm algum tipo de dúvida sobre a lei, é só colocar o meu número aí para as pessoas terem conhecimento. Eu estou à disposição para todos que tiverem algum tipo de dúvida a esclarecer, liga para mim, passa um zap que a gente conversa. Eu sou daqueles que ainda apostam na cultura como uma alternativa de desenvolvimento, uma alternativa de crescimento humano, né, de florescimento das pessoas como seres maravilhosos que são. Obrigado, Fábio. Muito obrigado por acompanhar mais uma entrevista. Terça-feira, nos vemos novamente. Um abraço.